Você precisa de tratamento odontológico, mas o medo de dentista te impede de fazer esses tratamentos? Saiba que tem solução. Você já ouviu falar em sedação endovenosa? Nós vamos explicar tudo para você nesse vídeo para que você possa quebrar esse seu medo de dentista. A sedação endovenosa é uma ferramenta muito poderosa, utilizada hoje com frequência nos consultórios odontológicos e que tem ajudado muitas pessoas a superar a barreira do medo de dentista. A sedação, ela não é tão simples quanto parece, mas também não é nada aí, nenhum bicho de 7 cabeças. Tem muitas dúvidas a respeito desse procedimento e às vezes o paciente fica até com medo da sedação. Então, para que você não tenha esse medo, esse vídeo vai explicar para você todos os detalhes de como funciona a sedação endovenosa. Muito bem, a sedação, como o próprio nome diz, vai sedar o paciente, não vai anestesiar. Não tem nada a ver com anestesia geral. Anestesia geral é sim um procedimento que deve ser feito apenas no hospital. Não tem nada a ver com o procedimento que nós fazemos aqui na clínica. A sedação endovenosa deve ser realizada sempre por um profissional capacitado e este profissional deve ser um médico anestesista, não é qualquer pessoa, não é o cirurgião dentista que pode fazer esse procedimento. O médico anestesista capacitado traz um monte de aparelho, ele vai fazer conferência dos batimentos cardíacos, o paciente vai ficar com o oxímetro o tempo todo para ver a saturação de oxigênio durante o procedimento. O anestesista vai trazer também oxigênio para colocar a oxigenação no paciente sempre que necessário. Vai pedir também alguns exames antes de fazer o procedimento para avaliar se esse paciente pode ser submetido à sedação ou não. Se ele entender que tem algum risco, ele vai alertar o paciente, nós não vamos fazer a sedação nesse paciente. Já houve alguns casos na clínica em que, por exemplo, o paciente estava com uma diabetes muito descompensada. E aí, primeiro nós encaminhamos o paciente para fazer esse tratamento, deixar tudo compensado, e aí sim nós fizemos em outro momento o procedimento odontológico com a sedação, para que a gente possa sempre estar minimizando os riscos. A sedação endovenosa, como o próprio nome diz, ela vai ser feita uma medicação na veia do paciente. Então o médico vai fazer o acesso antes do procedimento odontológico começar, vai fazer o acesso e vai começar a passar uma medicação na qual vai ter esse sedativo que o paciente vai começar a ficar sonolento. Então ele vai induzir o paciente a dormir durante o procedimento. O procedimento odontológico não vai ter nenhuma alteração. Nós vamos fazer de qualquer forma, nós vamos fazer anestesia local, nós vamos fazer o mesmo procedimento da mesma forma como se o paciente estivesse acordado. Então, para o cirurgião dentista, é muito tranquilo atender o paciente, pois o paciente está dormindo, porém, existe algumas alterações aí na nossa forma de operar esse paciente. Por exemplo, o paciente vai estar dormindo e não vai responder aos meus comandos, se eu pedir para abrir ou morder ou fechar a boca. Então, nesse caso, eu preciso colocar um mordedor, algo que faça uma barreira e que impeça o paciente de fechar a boca, para que eu possa trabalhar tranquilamente. Dessa forma, o paciente vai ficar dormindo, o anestesista vai ficar o tempo todo na sala, monitorando o batimento cardíaco, pressão arterial, saturação de oxigênio desse paciente. E se perceber que porventura o paciente está começando a acordar, mas a cirurgia ainda não terminou, o anestesista vai complementar a sedação no tempo que for necessário para que o cirurgião dentista possa finalizar todo o tratamento.
Então não tem risco algum de você no meio do procedimento acordar e sentir medo de dentista. Você vai sim dormir o tempo todo. E existem algumas situações em que o dentista já finalizou a cirurgia, por exemplo, e aí eu vou fazer uma moldagem no final da cirurgia e preciso que esse paciente esteja um pouco mais responsivo, preciso que esse paciente esteja um pouco mais acordado. Se eu falar para ele, morde, ele vai responder. O anestesista consegue também reverter essa sedação e começar a fazer o paciente acordar para que ele possa ficar mais responsivo. Então eu gosto muito de trabalhar com a sedação porque é muito confortável para o paciente, é muito conveniente para o cirurgião dentista e isso, trabalhar dessa forma, eu já vi na minha rotina clínica, já participei de inúmeros casos de pacientes que tinham muito medo de dentista e isso os impedia de buscar tratamentos, impedia de fazer os implantes e alguns estavam até já numa situação de depressão, porque já estava tão grave a situação dos dentes que essa pessoa não sorria, primeiro porque tinha vergonha, segundo porque tinha dor, e isso vai gerando uma depressão naquela pessoa. Imagine uma pessoa que nunca sorri, nunca mostra os dentes, nunca conversa com ninguém, nunca interage com as pessoas por vergonha de sorrir. E essa vergonha só vai melhorar se ela conseguir fazer o tratamento, mas aí tem tanto medo de dentista que isso impede a pessoa de procurar ajuda. Então a sedação endovenosa, ela funciona muito bem nesses casos em que o medo de dentista ele está tão forte, ele é tão aflorado que impede a pessoa de dar o próximo passo e de buscar tratamento e buscar ajuda. Então nesses casos eu já vi assim, já tenho muitos pacientes em que a gente sedou algumas vezes para fazer o tratamento inicial e depois de algum tempo, como o paciente começa a ter experiências mais agradáveis no consultório odontológico, ele vem, tira uma soneca e quando acorda está pronto, já não tem siso incomodando ou já fez os implantes. Então é muito confortável a sedação e você começa a substituir a experiência odontológica que para você era marcada sempre como algo muito ruim, muito desagradável, agora ela começa a ser mais agradável. E isso ajuda você a superar o medo de dentista e que você não fica dependente também de sedação, só consegue ir no dentista se estiver sedado. Não, usa a sedação nas primeiras vezes, nas primeiras consultas ou nas consultas mais invasivas e depois com o tempo você já tem confiança no profissional, já está substituindo aquela experiência por uma experiência agradável e aí você consegue dar pequenos passos. Eu tenho bastante pacientes que inclusive eu não conseguia fazer nada sem sedação, nem limpeza, nem os procedimentos mais simples não eram possíveis se esse paciente não estivesse sedado. E hoje, depois de alguns anos, esse paciente vem, conversa, brinca, eu faço várias consultas, vários procedimentos com esse paciente acordado. De vez em quando, precisa fazer uma cirurgia, um processo um pouquinho mais invasivo, vamos para a sedação novamente, mas ele já não é um paciente que é refém da sedação endovenosa. Então, se você tem medo de dentista, venha para a Benessere, vamos marcar a sua consulta, vamos falar sobre isso, porque a sedação endovenosa eu tenho certeza que é uma ferramenta que vai ajudar muito você a superar esse medo. Outras dúvidas frequentes de sedação são quanto aos riscos. Mas não é arriscado? Eu já tive um paciente que o medo dele era tanto que ele estava com medo da sedação. Então, a gente tem que entender que todo procedimento, toda medicação que nós fizermos, ela sempre vai ter algum grau de risco, certo? Para minimizar esses riscos é que a gente deve pedir os exames complementares antes do procedimento. O médico anestesista vai entrar em contato com esse paciente, vai fazer uma anamnese, vai ver toda a história médica e história odontológica desse paciente para que a gente minimize os riscos de algum problema com essa medicação. Para a sedação endovenosa ocorrer sem maiores problemas, é necessário que o paciente faça um preparo prévio
que a gente vai orientar esse paciente, o próprio anestesista vai passar essas orientações também, mas é importante que o paciente esteja em jejum, o estômago bem vazio, não pode tomar nem água com antecedência, por isso nós damos preferência para fazer esses procedimentos sempre no primeiro horário da manhã, para que o paciente não fique muito tempo com fome, porque o jejum ele é muito importante mesmo no caso de fazer a sedação. Outra coisa importante é as mulheres não utilizarem esmalte nas unhas, porque isso pode atrapalhar o funcionamento do oxímetro, que fica medindo a saturação do oxigênio, então nós pedimos sempre para vir sem o esmalte. E também, além da história médica, que o médico anestesista sempre vai entrar em contato com o paciente e vai alertar, mas é basicamente esses os cuidados antes da sedação. E após o procedimento também deve ter alguns cuidados. Esse paciente sempre vai ter que vir com acompanhante. Não pode fazer o procedimento e sair da clínica dirigindo, porque a sedação deixa o paciente sonolento. Por mais que a hora que termina o procedimento, nós acordamos esse paciente, ele sai acordado, sai caminhando, mas é como se estivesse sobre um efeito aí, como se estivesse levemente alcoolizado. Ele vai ficar com o reflexo um pouco atrasado, então tem que tomar cuidado com escadas, de preferência não caminhar sozinho, sempre do lado de alguém. E esse paciente vai ficar um pouco esquecido, fazendo perguntas repetidas, isso é normal, depois passa. E vai ficar sonolento, é normal que chegue em casa, ainda tire várias sonecas no mesmo dia, porque dá uma sonolência aí. Então, a presença do acompanhante é fundamental, sem acompanhante não tem como fazer esse procedimento. Mas são basicamente esses os cuidados. A sedação tem muitas vantagens, no meu ponto de vista, e uma vantagem bem interessante dela é que já que o médico fez o acesso endovenoso para passar a medicação, ele já vai passar uma medicação também para o pós-operatório ser mais tranquilo. Vai passar antibiótico, anti-inflamatório, às vezes até um corticoide para não ficar inchado, junto com a sedação. Então esse paciente sai já da clínica bem medicado, não vai ter dor e vai ter um pós-operatório muito mais tranquilo devido a essa medicação que a gente passa junto. Então eu acho muito confortável, trabalho já há muitos anos com a sedação, é uma técnica que veio para ficar e está presente aí com muita frequência na nossa rotina odontológica, principalmente no que diz respeito às cirurgias de implante, de enxerto, de siso, essas cirurgias mais invasivas e que geralmente geram aí um pouco mais de receio, um pouco mais de medo. Os pacientes hoje fazem dormindo e é muito mais confortável. Então espero que esse vídeo tenha ajudado a sanar suas dúvidas. Se você tem medo de dentista, agora você sabe que tem solução, venha para a Benessere. Siga aqui o nosso canal, continue acompanhando que nós sempre traremos novidade para você. Um beijo e até o próximo vídeo.